Letras, o livro que fala. Está no ar mais um episódio da Rádio Letras, um projeto do Laboratório de Imagem e Som do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Este projeto tem apoio da FAPERJ. Olá, você está ouvindo um programa da Rádio Letras Universidade Federal Fluminense, e eu sou uma voz gerada por inteligência artificial. Este programa foi feito numa parceria entre a Rádio Letras e o POSLING, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Na verdade, você vai ouvir 2 programas. No primeiro podcast, as professoras Silvia Maria de Souza e Cíntia Lacerda Rabelo conversam sobre o tema da inteligência artificial e os desafios na universidade. No segundo podcast, os professores João Lagares e Denis Castanheira fazem uma introdução ao universo da variação linguística. Fique conosco. Olá, tudo bem? Então a gente está aqui hoje na Rádio UF para falar um pouquinho dos desafios, das dificuldades e das alegrias da IA, da inteligência artificial. Eu estou aqui com a minha colega Cíntia Lacerda Rabelo, professora aqui do Instituto de Letras, uma especialista em tecnologia. E a Cíntia e eu, nós vamos conversar um pouco sobre isso e partilhar um pouco das pesquisas que a gente está fazendo, né, Cíntia? Isso aí, Silvia. Então, eu sou a Silvia Souza, professora aqui também do Instituto de Letras, da área de Linguística. Cíntia, mas afinal, o que é a inteligência artificial? Então, Silvia, de forma simples, a inteligência artificial constitui sistemas de automatização baseada em associações. O que é isso? São sistemas que são treinados com uma grande quantidade de dados para fazer associações e, assim, identificar ou prever padrões. Por outro lado, também podemos entender um lado mais amplo da IA como uma área do conhecimento, que visa desenvolver esses sistemas, esses programas, esses artefatos que vão fazer essas previsões. E são sistemas que a gente diz que são capazes de aprender. O que a gente quer dizer quando a gente diz que eles aprendem? A gente utiliza muito a terminologia de aprendizagem de máquina. Então, quando a gente fala de aprendizagem de máquina, a gente está falando basicamente do treinamento que é feito com esses programas a partir da inserção de uma grande quantidade de dados. E a partir desses dados, então, a máquina vai aprendendo para poder reconhecer padrões e fazer associações. Mas será que essas máquinas são mesmo inteligentes, né, Cíntia? É o que a gente fica se perguntando. E quando a gente fala assim, a gente ouve também o termo inteligência artificial generativa, que é um outro tipo, né? Mas você poderia falar um pouquinho, assim, o que é a IA generativa e a IA em geral? Elas são diferentes? É a mesma coisa? Então, a IA generativa ela ficou muito conhecida, por conta da divulgação do ChatGPT, em novembro de 2022. Mas, na verdade, a inteligência artificial ela já vem se desenvolvendo há muito tempo. Ela não é nada novo, Ela já tem uma longa história na sua evolução. A professora Marta Gabriel, por exemplo, no seu livro Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso, ela traça uma breve linha do tempo da evolução da IA. Então, ela afirma que o campo de estudos da inteligência artificial ela surgiu em 1936, com a publicação do artigo A Máquina Universal, do Alan Turing, quando o Alan Turing começou a prever a possibilidade de se criar uma máquina que fosse capaz de pensar e de resolver tarefas. A partir daí, então, o campo foi evoluindo com a criação de um modelo computacional de redes neurais, baseado em matemática e algoritmos. E, em 1943, nós tivemos também a criação da primeira máquina que concretizou as ideias de Turing do artigo de máquina universal. Então, como a gente vê, não é nada novo. Esse campo vem se desenvolvendo desde aí da década de 30 do século passado. Tivemos aí uma longa evolução, criação da cibernética, depois o desenvolvimento de diferentes estudos e programas. Em 1955 é quando a gente tem um marco que define o início da inteligência artificial como um campo de estudos. E em 1960 tivemos o primeiro robô utilizado na indústria para realizar tarefas que seriam anteriormente realizadas por humanos. E aí continuamos com várias evoluções e hoje a IA ela já está presente na nossa vida em diferentes
diferentes tecnologias que às vezes a gente nem percebe, como tradutores de texto, que já utilizamos já há bastante tempo, reconhecimento facial, né? Então, tudo isso são programas, são sistemas de inteligência artificial. Mas qual a diferença dessa inteligência artificial, né, que foi idealizada lá atrás e que veio evoluindo até os tradutores de reconhecimento facial, máquinas capazes de dirigir carros, para IA generativa, né, que é a sua pergunta. Nesse livro da Marta Gabriel que eu citei, ela fala também sobre categorizações dos níveis de IA, que, segundo ela, nos auxiliam a compreender o grau de inteligência de um sistema, que vai desde o mais restrito, que realiza apenas uma função, até a superinteligência, que ultrapassaria a inteligência humana. Então, assim, a gente tem dois tipos de IA que a gente chama, né, de IA fraca e IA forte. A IA fraca é aquela que realiza uma função específica. Então, por exemplo, um tradutor. O Google Tradutor é um exemplo de uma IA fraca. Ela faz apenas tradução. Ou, no seu condomínio, por exemplo, tem um sistema de reconhecimento facial para você poder entrar em casa. Outro exemplo de IA fraca, ela só reconhece rostos. A IA forte, já, ela é um conceito teórico, ela não existe, mas seria um nível de inteligência que fosse capaz de ser igual à inteligência humana. Então, na verdade, é mais um conceito teórico, né? Muitos pesquisadores estão querendo, né, chegar nesse conceito, mas, por enquanto, o que a gente tem hoje é a IA fraca e a IA generativa. Qual a diferença para a IA generativa? É porque a IA generativa ela é capaz de gerar conteúdos a partir de uma grande quantidade de textos. Então, exemplos como o ChatGPT, o DeepSeek, o Gemini, o Midjourney, são exemplos de IAs generativas porque elas geram textos escritos, orais, músicas, imagens, a partir de dados que foram colocados nessas máquinas. E então parece que elas são mais inteligentes ainda do que as outras, não é? Sim, pois é, parece, né, que ele está ali pensando, né? Quando você dá um prompt e pede para ele te responder, né, você vê ali rapidamente, né, aquela resposta, mas a gente não pode esquecer que são máquinas treinadas para executar essas tarefas, né? Então, por mais que as respostas pareçam muitas vezes excelentes, convincentes, a gente tem que lembrar que são sempre modelos estatísticos, né? Então, a máquina ela é treinada para fazer associações entre palavras e determinar qual a probabilidade de uma palavra vir seguida da outra. Então, por isso que muitas vezes a gente tem o que a gente chama de alucinações, né? Que, na verdade, não são alucinações, né? E nem, às vezes as pessoas também falam que o ChatGPT inventa uma referência, né? Ou inventa fatos. Na verdade, ele não inventa, ele não cria nada. Pega associações de palavras e vai colocando uma palavra do lado da outra e nem sempre essas informações, essas sentenças que são construídas são de fato verídicas. Por isso que a gente tem sempre que verificar as informações. E o modelo ele é estatístico, né? Ele é matemático, mas a forma como esses textos aparecem é muito próxima da forma humana, né? Então isso nos leva a crer, né, na veracidade, na validade desses textos e a julgá-los como textos válidos, como produções muito próximas, né, do humano. Sim, até porque os textos que foram utilizados inicialmente, né, foram uma grande quantidade de textos produzidos por humanos, né, textos que estavam disponíveis. A primeira versão do ChatGPT, né, que foi idealizado, os estudos, acho que em 2018, se eu não me engano, foi utilizado uma grande quantidade de livros para treinamento. Depois foram evoluindo para a versão 2, a versão 3, até a 3.5, que foi lançada em 2022, no qual já foram utilizados textos da internet, basicamente da Wikipedia, de blogs e de diferentes sites, mas todos textos gerados por humanos. O que acontece hoje é que agora, como a máquina ela é capaz de aprender, ela já aprende com os textos que o próprio usuário insere na máquina e também os textos que a máquina gera. Então, a gente já começa a ter um problema aí, né, de que até que ponto a gente vai ter essa linguagem realmente tão humana nas próximas versões. E tudo isso vai indo para os big datas, né, para os big dates, né, para esses grandes conjuntos de artefatos no início humanos e agora gerados já pela IA.
Então, a IA produzindo textos baseados em dados de IA. Isso é um problema, né, Cíntia? Sim, um problema muito grande. E outro problema que a gente não pode esquecer é a questão da privacidade, da segurança dos dados, né? A gente nunca pode inserir nessas máquinas dados pessoais, né, ou privados. Muitas pessoas estão utilizando, né, essas tecnologias como terapias, como amigos, como namorados. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado com as informações que a gente usa nos nossos prompts, nas nossas conversas, porque todas essas informações são utilizadas, reutilizadas, né, nessa aprendizagem, nesse treinamento da máquina. Então, Silvia, a gente está aqui conversando, né, sobre toda a história, a evolução da IA, e agora eu queria que você me falasse um pouquinho, no seu ponto de vista, quais são as vantagens e as limitações desses sistemas para a vida em sociedade. Muitas pessoas têm se preocupado com a questão das profissões. Você acha que as profissões vão desaparecer? Tudo vai ficar mais fácil ou mais difícil com a IA? O que você pensa sobre isso? Eu acho que, assim, vantagens são inúmeras, né? Os sistemas, sempre que uma nova tecnologia é lançada, tem um deslumbramento muito grande, né? A gente vê o deslumbre. Agora sim, agora resolvemos um problema social, porque a tecnologia vai salvar, a tecnologia vai resolver. Então, essas são algumas... É claro que a inteligência artificial, ela traz vantagens, né? Ela traz, como você mesmo mencionou, a gente tem hoje um sistema de reconhecimento facial. Ele é vantajoso? Ele é vantajoso porque você vai lá e para entrar no seu prédio você tem um reconhecimento facial e tudo, mas ele tem ao mesmo tempo uma desvantagem, né? Uma delas é a questão do armazenamento de dados. Onde vão parar esses rostos, né? Onde vão parar essas informações? Nos bancos de dados. Então a gente não sabe mais onde o nosso rosto está. Por exemplo, ele está exposto nas redes porque eu publico, mas mesmo que eu não publique, se no meu prédio ou no meu banco, onde eu frequente, tenha reconhecimento facial, a face humana ela está sendo datificada, né? Que é o processo da dataficação, numa tradução bem rente aí ao português. Então isso, é claro que vai trazer vantagens e, ao mesmo tempo, riscos e desvantagens que nós não somos capazes ainda de mensurar, né? Há muitos estudiosos, pesquisadores da área de tecnologia que vão muitas vezes só trazer o lado bom dessas tecnologias. A tecnologia vai resolver, a tecnologia vai trazer ganhos, mas já há outros pesquisadores mais implicados com as questões humanas que até advogam em favor de uma inteligência artificial a serviço da humanidade, não o contrário, que vão enfatizar os desafios. Então, por exemplo, é muito comum hoje a gente ter portarias automáticas. Então, já é uma profissão ali do porteiro que ela está em risco. A própria profissão dos tradutores, dos especialistas em legendagem, dos especialistas em dublagem, com as dublagens automáticas. Então, são profissões que estão, digamos, correndo risco. Mas, por outro lado, outras profissões vão surgindo, né? Como, por exemplo, na área da própria programação, uma necessidade crescente de programadores capazes de programar esses sistemas. Ou especialistas em segurança de dados, né? Hoje a gente tem inúmeros golpes, inúmeros crimes cibernéticos que trazem a necessidade de você ter um trabalho de prevenção, um trabalho de compreender esses golpes, como é que eles acontecem, de produzir material, cartilhas. Então, outras profissões vão surgindo, né? No mundo do trabalho, hoje, alguns desafios dizem respeito ao uso desses dados pelas empresas, pela a questão corporativa, né? Muitos já são usadas para medir, por exemplo, a produtividade de um trabalhador. Então, no mundo do trabalho, há um debate bem sério, né, sendo feito em vários países do mundo. Um país como a Espanha, por exemplo, ele é pioneiro na criação, né, de legislações para a gente saber até que ponto a gente pode usar sistemas de informática, sistemas de dados e inteligência artificial para vigiar, digamos assim, o trabalhador, né? Já tem, assim, por exemplo, no mundo do trabalho corporativo, né, pessoas que usam um teclado e esse teclado ele está acoplado a um sistema de algoritmos de inteligência artificial para saber quantos minutos a pessoa digitou e quantos segundos ou minutos ela ficou sem digitar. Então, isso é um problema grave. Então, eu não sei se tudo vai ficar mais fácil ou se tudo vai ficar mais difícil. O que eu sei e o que eu acho é que não tem como ignorar essa realidade, entende? Seja ela fácil ou difícil, é uma coisa que se impõe.
né? Então, o que a gente tem que discutir é a questão da concentração de poder, né, desses dados. Quem é que são os donos da IA? E se nós somos apenas usuários? Ou se nós podemos ser estudiosos, críticos? Acho que é por isso, Cíntia, que tanto você quanto eu, a gente está aqui na área de letras, não é a área da computação. E a gente está se vendo às voltas com esse objeto de pesquisa, esse objeto de ensino, porque ele existe, ele está presente e ele nos afeta. E se ele nos afeta, então a gente tem que tentar, pelo menos, entender, né? E dar a nossa opinião também. Na verdade, quando a gente pensa nas tecnologias, né, você falou aí às vezes a gente fica muito animado, muito entusiasmado, né, com as tecnologias, e a gente quer fazer um uso assim exacerbado, e esse debate já vem assim, pelo menos já na área de professores, né, de que a tecnologia vai substituir o professor, né? Então, quando surgiu a TV e a TV começou a ser utilizada na educação, veio esse debate, né? A TV vai substituir o professor, e a gente viu que isso não aconteceu. Depois, quando veio o computador, a internet, veio novamente esse debate, né? O computador vai substituir o professor. E cá estamos nós, né? 20 anos depois ainda aqui resistindo e utilizando essas tecnologias a nosso favor. E agora com a IA vem de novo esse debate, né? Você acha que a IA vai substituir os professores? Eu acho que não, Cíntia. Porque a relação professor-aluno, ela é uma relação que ela tem um componente humano, né? A gente viu aí, principalmente na época da pandemia, nós passamos a dar aulas online, a gente passou a apelar muito para videoaulas e plataformas remotas que nós não conhecíamos e nem dominávamos tanto assim. Todos nós, por mais tradicionais que sejamos, hoje usamos plataformas, usamos vídeos, né? Assim, passamos a usar, sei lá, o Google Sala de Aula, passamos a entender um pouco mais as videoaulas, né? Que eram gêneros que a gente não tinha tanta familiaridade. Mas eu me lembro que quando a gente começou a reabrir e voltar para o ensino presencial, no primeiro momento a gente estava muito voltado para esse uso de videoaulas, a frequência era mais baixa, e a gente foi vendo que precisou de um tempo para a gente ir dessensibilizando essa presença nos eventos acadêmicos. Todos aí que forem ouvir o podcast, se tiver muitos professores ouvindo, vão saber do que eu estou falando. Mas a gente foi vendo que, com o tempo, essa animação de estar presente, ela foi voltando, essa necessidade de convívio. Porque eu sempre acho que, quando a gente usa, por exemplo, uma videoaula, uma videoconferência, uma defesa de dissertação ou tese remota, a gente ganha, a gente tem facilidades. Eu não preciso mais viajar para aquela cidade. Mas a gente perde algumas dimensões. Então, eu acho que é perdas e ganhos, né? Então, eu não vejo muito como a gente vai um dia, talvez, mas eu acho muito difícil a gente ter uma educação toda sem a interferência humana, sem o professor. É aquele que vai ouvir, é aquele que vai conhecer o estudante que está na sua frente, que vai poder interagir. E a máquina, como nós sabemos, pelo menos até hoje, ela ainda não tem essa capacidade, né, de interagir, de estar ali em presença, ouvindo. Então, eu acho que não tem a inteligência artificial, não vai. Por enquanto, acho que vai demorar muito, se é que um dia ela chegue a substituir o professor, né? Inclusive, a gente conversando, você respondendo, me lembrei daquele conto do Asimov, né, quando ele fala da escola sem professores, né? Então, na verdade, são estudantes em casa estudando, né, sozinhos, com uma máquina, né, que seria um tutor. Né? E a gente vê que esse conto ele foi escrito há quase 100 anos atrás, né? E ele está bem atual para os dias de hoje, para as discussões que a gente está vivendo, mas eu também concordo com você que realmente o professor ele é insubstituível, né? Como diz o Antônio Nova, nada substitui um bom professor, né? Nem a IA. Mas então vamos aqui para outra pergunta, né? Alguns pesquisadores, né, como Kate Crawford, autora do Atlas da IA, e até o linguista Noam Chomsky, vem dizendo que a IA não é inteligente, nem artificial. O que isso quer dizer? Essa discussão, né? A IA não é inteligente nem artificial, eu já vi vários pesquisadores retomando isso e reafirmando, vem do pensamento de que a IA, ela depende do ser humano, então ela não tem uma inteligência que lhe é própria. Isso foi um rótulo criado lá nos anos 50, né? No Congresso norte-americano, em que usaram isso até de uma maneira meio de construção de marketing. Esse termo que é muito interessante, inteligência artificial. Essa expressão por si só, ela já atrai, né? Atrai a atenção
atenção, atrai a expectativa das pessoas. Mas, então a Crawford, ela vai dizer que a IA não é inteligente porque ela tem esse componente humano. Ela precisa de um programador, que é um ser humano, que vai programar e vai treinar. Como você já disse anteriormente, é um conjunto de dados e esses dados vão ser alimentados nos bancos de dados e aí, com base em uma programação probabilística e matemática, a IA vai, então, construir um texto, por exemplo. Mas ela não tem nada de inteligente. Ela não está pensando ali, qual é a melhor forma de dizer isso? Como é que eu posso argumentar para aquilo? E ela também não é artificial porque ela põe em jogo um número de recursos naturais imenso. Então já tem todo um debate sobre uma inteligência artificial sustentável, porque essa ideia da artificialidade, ela mascara, né? Ela silencia o uso, por exemplo, da água, de recursos naturais, de minerais raros que são usados nesses chips, na construção. Para resfriar, por exemplo, um banco de dados, a energia elétrica que se gasta para construir, para sustentar e para resfriar esses dados é muita água, é muita eletricidade. Então isso não tem nada de artificial. Daí vem o debate das implicações humanas, dos recursos naturais, então, que estão no uso dessa inteligência artificial. Há pouco tempo atrás, o dono lá, o CEO da OpenAI, ele veio a público dizer: não fiquem dando bom dia para o ChatGPT. Não fiquem dizendo, desculpa, ou como vai você? Porque cada vez que você diz isso no ChatGPT, que você escreve isso ou fala com ele, o número de energia, assim, um tantão de energia, um tantão de água, então fale apenas o necessário, porque para você não usar muitos recursos. Então isso precisa vir a público, as pessoas precisam ter noção. Cada vez que elas fazem um prompt para perguntar uma coisa fútil, elas estão gastando recursos naturais, porque a IA, ela não é artificial, ela é humana, criada por humanos, e ela é também real. Ela não é uma coisa artificial. Os bancos de dados estão lá, eles têm uma existência física também, né? E eu acho que esses dois aspectos, eles são meio que esquecidos, né? Porque eu acho que eu já falei várias vezes aqui, fascínio, mas é tão fascinante você ir lá no ChatGPT, no Gemini, e colocar uma pergunta e em fração de segundos aquilo se materializar na sua frente num texto, que a gente não leva em consideração esses aspectos que não são artificiais, esses aspectos reais mesmo, né? Físicos e humanos da inteligência artificial, que eu acho que nós que somos pesquisadores da chamada área de humanas, eu acho que a gente traz isso, essa preocupação, né, com essa dimensão humana daquilo que parece ser totalmente maquínico. E que não é totalmente maquínico, né? Tem um gesto humano, né? Tem um recorte aí que é bem humano. Essas máquinas, elas são treinadas com dados disponíveis, né, em grande parte na internet, e as pessoas que produziram esses textos, essas ilustrações, essas imagens, músicas, elas não foram nem sequer consultadas, né, para poder utilizar esse material para o treinamento, né? Então, qualquer coisa que a IA gere, ela nunca vai ser original, porque ela vai estar sempre baseada em algo que foi feito por alguém e essa pessoa não recebe nem o crédito, né? Então é um outro debate que a gente precisa ter em relação a quem gera o quê, quem é o autor daquele texto, daquela imagem, né? Como é que aquela imagem foi produzida. Isso teve recentemente, né, um debate grande aí com estúdios Ghibli, se eu não me engano, né? Em que foram geradas inúmeras imagens, né, pela inteligência artificial, quando dentro do estúdio tem toda uma preocupação, né, com a estética, com a criação, com questões da criatividade, da autoria, né? E a IA, ela meio que desrespeita tudo isso, né? Viola essa questão dos direitos autorais. Porque aí essa violação, ela vem da IA, mas ela também vem desse processo de dataficação. Porque isso não é transparente, né? A gente acha assim, os dados. Mas o que são os dados? Quem são os donos dos dados? Onde estão esses dados, né? Então essas são as questões que a gente precisa investigar, né? Quando você tem, na verdade, uma inteligência artificial globalizada, mas os detentores digamos aí, os donos dos datasets, dos bancos de dados, são poucos. E aí eles controlam esses dados como se fossem os donos. Mas de onde esses dados estão sendo extraídos, né? E aí é o que você está falando, a autoria, a questão de direitos autorais, a questão da propriedade jurídica e intelectual, ela fica sendo abalada, né? Hoje há muitos, na área do direito, na área jurídica, uma preocupação muito grande com sistemas de inteligência artificial,
né? Mas para além dessa área jurídica, você me perguntou aí se a IA vai substituir o professor. Eu queria que você falasse, como você é um especialista no ensino, nas tecnologias do ensino, fez seu doutorado nessa área. Você acha que a IA já está impactando, Cíntia, a educação contemporânea? Então, como vimos, a IA está presente em todas as áreas da sociedade contemporânea, né? E a educação, é lógico, não tinha como ficar de fora. Muito antes de os professores, né, começarem a pensar nessa questão e trazer essa questão para a sala de aula, os alunos já estavam usando a IA, né? Eles foram os primeiros a descobrir aí quando foi lançado o ChatGPT e começaram a utilizar. Então, assim, não tem como a gente, enquanto professor, falar para o aluno não use, porque ele vai usar. Então, a gente tem que realmente pensar como que a gente pode trabalhar com essa situação e como que a gente pode educar para um uso responsável dessas tecnologias. Então, quando você pergunta aí de impactos, né, a gente já tem, assim, né, muitos debates, né, eu trabalho aqui na UF, junto do PROIAC, com oficinas para professores, a gente já fez várias oficinas sobre inteligência artificial no ensino superior, e geralmente, assim, as questões que surgem muito sobre a questão do plágio, né, do aluno utilizar a IA para realizar os trabalhos acadêmicos, né, a integridade acadêmica. Então, como que eu posso verificar se o meu aluno usou IA ou não? Na verdade, a pergunta ela deve ser outra. Não eu tenho que ver se o meu aluno usou ou não. Eu tenho que ensinar o meu aluno a usar essa tecnologia de forma responsável, porque eles vão usar, não adianta, a gente usa, né? Então, a gente não pode proibir de usar. Então, é ensinar realmente como usar de forma responsável, de forma ética, garantindo a autoria deles. Então, essa educação para o uso, esse letramento, inteligência artificial, ele é fundamental. Para isso, a gente tem que trazer o debate para a sala de aula, a gente tem que falar sobre as questões ambientais, como você mencionou, a gente tem que falar sobre como que a IA funciona, porque muitas vezes eles imaginam, né, que realmente é uma máquina inteligente que vai fornecer ali tudo que ele pedir. Então, ele tem que entender que é um sistema estatístico, probabilístico, que comete erros e que a gente tem que validar todas as informações que estão ali e que a gente não pode ficar dependente dessas tecnologias para fazer tudo. Então, ela está ali para ser um assistente, para nos ajudar a fazer as atividades, de repente uma tradução, uma correção de um texto, uma revisão, ou até para poder dar ideias, né, iniciais para você escrever um trabalho, mas nunca para substituir a sua autoria. Então, eu nunca vou delegar para a IA que faça uma tarefa, um trabalho acadêmico, por exemplo, para mim. Quando a gente põe um prompt lá, o ChatGPT, por exemplo, é super solícito. Ele usa ali categorias da conversação, né, de marcadores conversacionais, que aproximam, né? Ele cria uma subjetividade, ele cria uma cumplicidade, ele cria uma argumentação para levar o usuário a crer, né, naquela proximidade. Então, ele vai dizer, você quer que eu gere agora um PowerPoint? Você quer que eu melhore o seu texto? Eu estava uma vez ali fazendo uns testes na IA e ele dizia, você quer que eu resuma? Você quer que eu amplifie? Eu falei, mas eu não estou pedindo nada disso. E o ChatGPT, ele tá lá me oferecendo, né, coisas. E quando eu fiz uma análise comparativa de algumas inteligências artificiais, eu comparei o ChatGPT com o Gemini e o DeepSeek, eu percebi que o ChatGPT é o que mais utiliza essa estratégia de oferecimento de coisas, né? Ele é programado para, quando você pede lá, faça uma resenha desse texto. Aí no final ele vai dizer, você quer que eu transforme isso também em tópicos para facilitar? Você quer isso? Você quer aquilo? E aí esse modo de dizer, esse modo de criar a aproximação, eu acho que faz parte desse letramento em IA, como você disse anteriormente, da gente ensinar a ler isso. Porque se nós que somos leitores, né, eu estou dizendo aqui o grupo dos professores, dos estudiosos das letras, nos consideramos leitores críticos, acostumados a ler muitas coisas e já estamos aí pelo mundo bem antes da IA. A gente já se vê envolvido por essa argumentação. Imagine um estudante lá, adolescente, numa escola, uma criança, né, que está diante desse texto com tantas artimanhas ali argumentativas, né? Então, realmente, até a dificuldade que a gente tem hoje para julgar se a imagem é verdadeira ou se ela é fruto da criação de uma inteligência artificial, se um texto é verdadeiro. Então, pensar nessa formação crítica desse leitor e nessas estratégias mesmo argumentativas, textuais. Eu acho que na área, por exemplo, da linguística, tem muita coisa para a gente pesquisar
para ver como é que essa probabilidade, essa programação matemática e probabilística se reverte em dados textuais, né, argumentativos e que nos convencem, né? Isso que você falou é muito interessante, assim, a gente trazer isso para a sala de aula, né, para discutir com os alunos, usar o ChatGPT na sala de aula com os alunos, para que eles realmente possam perceber essas questões. Então, por exemplo, as IAs em geral, mas especialmente o ChatGPT, eles foram treinados para serem educados, né, para serem agradáveis, para não te contrariar. Então, se ele der uma informação correta e você disser para ele que ele está errado, ele vai pedir desculpas e ele vai dar uma outra informação. Pode até ser errada, né? Exatamente. Por isso que é interessante a gente fazer isso na sala de aula para mostrar para os alunos, né, que eles não podem confiar naquilo que está sendo produzido ali, porque pode conter erros. E eles têm sempre que verificar essas informações. Então, hoje há pesquisas importantes que buscam compreender como essas máquinas podem ser realmente úteis, éticas e seguras para a sociedade. Você poderia comentar um pouquinho sobre a ética na IA? A ética é um problema sério na IA, né? É um campo de investigação, assim, importantíssimo a ser feito. A gente tem a Unesco, por exemplo, que lançou guias, né, sobre a ética na IA. A gente tem livros, bibliografias sobre isso, e todos esse material, né, que a gente vai aí lendo e tentando descobrir, eles vão tocar em 2 pontos importantes, né? É a questão da transparência e da explicabilidade, né? O que é isso? Existe um termo na computação que eles chamam que foi apelidado de caixa preta, né? A caixa preta é esse mecanismo da IA dela criar uma resposta com base nos dados, mas você não saber exatamente explicitar como é que ela chegou àquele produto final, né? Você disse no início aqui da nossa conversa da IA fraca e da IA forte. Nos sistemas de IA fraca era mais fácil você achar essa explicabilidade, porque a IA era treinada por uma coisa pontual. Agora, como a IA, ela, entre aspas, aprende, né? Ela deduz do conjunto de dados, faz ali, com base no algoritmo, uma combinação, os próprios programadores, às vezes, eles dizem que tem uns mecanismos que eles não conseguem explicitar. Então, todos os estudiosos sobre a ética na IA, todos os críticos, todas as pessoas que se colocam diante disso, advogam por uma IA transparente, por uma transparência desses processos que são tomados como caixas pretas, né? Como foi que eu passei do social para o banco de dados e depois como esses dados viraram textos, objetos, imagens. Então, esse processo de gerar, de virar, né, que eu falei aqui de transformar, ele é um processo que ele precisa ser transparente. Outra questão da ética e da transparência em relação à transparência diz respeito ao usuário saber que ele está usando o IA. Pode parecer óbvio, mas muitas vezes os sujeitos estão usando o sistema de inteligência artificial e não sabem que estão interagindo com o sistema de inteligência artificial ou com uma máquina, ou com um algoritmo. Quantos de nós já ligamos aí para fazer uma reclamação sobre um produto para um sistema de atendimento ao consumidor e a gente começa a falar e depois a gente percebe que está falando com uma máquina e a gente queria falar com um atendente e aquela loja não tem mais um atendente humano, né? Então, os chamados grupos vulneráveis, que são as crianças, os idosos, as pessoas com algum tipo de necessidade especial, esses grupos, então, eles são os grupos que mais precisam de uma explicitação, porque muitas vezes eles vão usar a máquina e não vão saber, né? Imagine uma criança usando aquela chamada inteligência artificial dos brinquedos, né? Fiquei muito impressionada quando eu fui ler sobre a IA dos brinquedos, né? Brinquedos treinados ou brinquedos com sistemas de inteligência artificial generativa acoplados a eles. Então, a criança vai ali falando, o que a criança fala vai gerando dados, que são usados sei lá quem, sei lá onde, e a criança não vai saber que aquele brinquedo é uma inteligência artificial, né? Nos Estados Unidos foi lançado um ursinho que ele era para... O objetivo desse urso é regular as emoções da criança. Então, a criança está com medo, ela está com alguma emoção, ela vai ali, o urso vai ser o seu melhor amigo, e aí esse urso, ele é uma IA generativa. Imagina se essa criança tem condições de saber que ela está interagindo com um sistema de inteligência artificial. Do mesmo modo, muitos de nós hoje já vimos comerciais, por exemplo, que dizem lá, tem uma observação no final, imagens geradas por sistemas de IA, porque se não tivesse aquela observação, nós não saberíamos distinguir, né? Imagine no futuro, daqui a 10, 20 anos. Então, esses manifestos todos por uma IA explicável e por uma IA transparente são esses 2 princípios, né, em resumo aqui, em linhas gerais, que seriam os 2 princípios éticos que são muito debatidos e que precisam estar nas regulações, né, nos documentos oficiais e também nos nossos estudos.
E aí, ainda na direção da ética, né, Cíntia? Você acha que as tecnologias podem se tornar aliadas ou inimigas dos professores e estudantes? Especificamente nessa questão ética. Então, eu costumo dizer que eu sou uma entusiasta crítica das tecnologias, né? Eu sou usuária, né? Uso bastante como professora de línguas, né? As tecnologias, elas estão muito associadas ao ensino de língua estrangeira, então a gente utiliza essas tecnologias, né? Já há bastante tempo, elas fazem parte da sala de aula para mediação, mas a gente nunca pode ir como você falou, né? Na animação, na empolgação e ir adotando essas tecnologias sem esse olhar crítico. E uma das questões assim que a gente tem sempre que pensar, que eu sempre trago, né, também nas minhas falas, o filósofo Pierre Levy, quando ele diz, né, que as tecnologias, elas não são boas, nem mais, nem tampouco neutras. Tudo vai depender do uso que a gente faz. Então, nesse sentido, as tecnologias você pergunta, né, se elas são aliadas ou inimigas. Na verdade, elas são os dois. Tudo vai depender de como que a gente usa essas tecnologias. Se a gente pensar, por exemplo, tecnologias assistivas, né, hoje em dia, grande parte dessas tecnologias assistivas, elas contêm sistemas de IA integrados, né? E elas vão auxiliar, facilitar bastante a aprendizagem de pessoas com necessidades especiais. Então, elas são mega aliadas desse ponto de vista. Por outro lado, elas também podem ser aliadas dos professores, preparação de aulas, na preparação de materiais. Então, eu posso utilizar a IA para auxiliar o meu trabalho enquanto docente, me dando sugestões, né? Eu já fiz assim, né, nas oficinas com os professores, na minha própria prática, às vezes eu peço um plano de aula, eu peço para criar uma atividade e depois eu vou lá analisar para ver, né, o que eu posso aproveitar, né? Eu nunca pego aquele produto que eu recebo e vou aplicar nas minhas aulas, né? Então, muitas vezes eu também levo para os alunos, né, a analisarem, por exemplo, eu peço um plano de aula e peço para os alunos analisarem um plano de aula gerado pela IA. Então, nesse sentido, ela pode ser uma aliada dos professores e pode ser também uma aliada dos estudantes. Por exemplo, com os meus alunos de língua inglesa, eu trabalho muito com eles a escrita acadêmica, né? E como que a IA pode auxiliá-los a melhorar as suas habilidades de escrita, tanto na fase de geração de ideias, quanto na fase de revisão ortográfica, textual, gramatical. Então, há diversas tecnologias, não só as IAs generativas, mas, por exemplo, a gente tem algumas IAs fracas, específicas, né, para correção de textos, por exemplo, né? Então, eu trabalho muito isso com os alunos, como que essas tecnologias podem ser aliados no processo de ensino-aprendizagem. E depois a gente faz uma reflexão de como aquela tecnologia auxiliou ou não, né, na escrita do parágrafo, né, ou do texto que eles têm que fazer. É importante sempre essa reflexão crítica de como que a tecnologia auxilia, né, na nossa aprendizagem. Por outro lado, ela pode ser também uma inimiga. Quando você confia demais, né, na tecnologia, você passa a depender daquela tecnologia, né, isso já está acontecendo. A gente vê algumas pessoas que não conseguem mais pensar, não conseguem mais escrever um texto, não conseguem mais fazer nada se não tiver ali uma IA para ajudar ou para fazer por ela. Então, vai começando a gerar uma certa dependência. Então, esse é uma questão que a gente tem que trabalhar bastante enquanto educadores, né, que os alunos não fiquem totalmente dependentes. Os alunos e também os professores, né, que fiquem tão dependentes dessa tecnologia que deixem de ter a sua criatividade, a sua autoria e passem a entregar isso para a máquina. Até porque é uma coisa que a gente tem que pensar também, né, Cíntia? A inteligência artificial, ela pode reforçar preconceitos, né? A gente sabe aquilo que a gente chama de viés algorítmico, de viés maquínico, e que é uma das coisas que a gente pode estudar muito aqui na área de letras, porque às vezes a gente pensa, o que é na área de letras a gente vai estudar a inteligência artificial? A gente, como analistas de texto, como estudiosos de discurso, né, semioticistas, linguistas, a gente sempre trabalhou e analisou produções humanas. E agora a gente tem essas produções não humanas, né? E essas produções, muitas vezes, reforçando estereótipos, reforçando preconceitos. Então, os estudos do chamado viés algorítmico, além desses todos os aspectos que você já mencionou, da parte da inteligência artificial como uma ferramenta, mas para além disso, acho que a gente pode pensar, a gente deve, né, não só pode pensar nessa questão do viés algorítmico. Porque, ora, se os dados eles são gerados e eles são armazenados em banco de dados, e esses bancos de dados eles estão nas mãos de grandes empresas e muitas delas locadas em países como os Estados Unidos, e a gente não tem uma democratização
democratização dos dados, então seria uma ingenuidade a gente achar que os produtos gerados com base nesses dados, eles também serão produtos que não têm um determinado viés, né? Não existe texto de inteligência artificial que não tenha um viés, não existe imagem que não tenha um viés, né? E muitas pesquisas já demonstraram e se debruçaram sobre essas produções para comprovar o viés algorítmico, né? Há pesquisas, por exemplo, em bancos de dados de imagens que vão mostrar, por exemplo, tem uma colega lá da Universidade Federal da Paraíba, a professora Letícia Moraes, e ela fez uma pesquisa muito interessante sobre as profissões. E aí, quando ela colocava lá um prompt, por exemplo, médico, o banco de dados só gerava imagens de pessoas brancas. E aí, para ela colocar um médico negro, ela tinha que colocar que era um médico, ela tinha que especificar. Ou seja, tinha imagens de pessoas pretas vestidas como médico, mas o banco de dados não selecionava aquilo de maneira automática, porque ele estava enviesando aqueles dados, né? Então, a produção do viés algorítmico e a análise semiótica, análise linguística, análise discursiva desse viés é uma das tarefas que a gente pode empreender na pesquisa na nossa área, né, de letras. E eu acho que, para além de trabalhar a IA, o que é importantíssimo, trabalhar como uma ferramenta, os princípios éticos, é também a gente avançar nesse debate, né, nesse debate crítico. A gente sabe que a IA ela não cria o preconceito já está no banco de dados, mas ela pode ajudar a perpetuar, né, como a gente percebe que os textos vão ser sempre gerados com base naqueles bancos de dados, então eles vão acabar reforçando o viés, né, reforçando os preconceitos. Acho que, além da questão ética, essa questão do viés é muito importante da gente parar para pensar, né? Então, quando a gente vai tratar dessa leitura crítica, dos preconceitos, do viés, da parte técnica, né, Cíntia, tudo isso é muito importante estar na formação dos professores, né? O que você acha? Esse debate, ele é fundamental, né? A gente tem que pensar realmente na questão dos letramentos digitais, né? Do letramento em inteligência artificial. Essa discussão, eu já venho, né, trabalhando com isso bastante tempo, defendendo, né, que esses letramentos façam parte, né, da formação de professores. A gente precisa incluir isso no currículo de forma transversal. Disciplinas específicas são importantes, sim, mas eu acho que a gente precisa ter isso também ao longo das diferentes disciplinas, né, nos cursos de formação de professores, porque eles vão entrar numa sala de aula que é diferente da sala de aula de que a gente foi formado, né? Eles vão ter que lidar, cada vez mais a gente já está lidando, né, com essas tecnologias, né? Os nossos estudantes já estão utilizando essas tecnologias. Quando eles forem, por exemplo, trabalhar na educação básica, trabalhar em diferentes contextos, eles vão lidar com alunos, né, que já nasceram nesse contexto de tecnologias digitais, de tecnologias de IA. Então, eles precisam realmente estar preparados para os desafios, né, que essas tecnologias trazem e também fazer esse debate, como você falou, dos vieses, que é super importante, né? Muitas vezes passa de maneira não perceptível, né? Os alunos não percebem que ali tem um preconceito, que tem um viés, porque, na verdade, como você falou, esses bancos de dados, que, na verdade, são textos produzidos por humanos, mas, geralmente, na grande maioria, humanos brancos, do norte global, com pensamentos, muitas vezes, preconceituosos, eles vão se refletir nos textos da IA, porque são esses textos que foram utilizados, né, para treinar as máquinas. Então, esses vieses vão estar ali nas respostas e a gente precisa trabalhar com os alunos, né, para que eles sejam capazes de identificar esses vieses, de combaterem esses vieses e trabalharem de forma crítica, utilizando as tecnologias de IA, como eu falei, né, para auxiliar a aprendizagem, né, e não para substituir o pensamento ou substituir a tarefa que ele não quer entregar ou simplesmente pedir para fazer um resumo de um texto que ele teria que ler, né? A gente vê que isso acontece muito frequentemente, né? Quando você me perguntou se ia substituir o professor, e agora eu pensando, não é que a IA vai substituir o professor, mas digamos que o nosso professor agora é o professor 3.0, é o professor é um outro professor que a gente precisa formar, né? Porque é um professor que esteja preparado, acho que preparado a gente nunca vai estar totalmente, mas que esteja pelo menos com isso no horizonte de pensamento, né? Os nossos alunos das licenciaturas, eles precisam sair pelo menos sabendo que a sala de aula que eles vão ter é essa, né? Uma sala de aula que tem como um contexto
em volta dela ou até dentro dela os algoritmos, os sistemas de inteligência artificial, né? Até Cíntia? porque essas tecnologias, elas vieram para ficar. Elas não vão embora, elas não vão desaparecer. A gente não pode fingir que elas não existem, continuar dando as nossas aulas como a gente dava antes. Então, a gente tem que estar cada vez mais preparado e preparar os futuros professores realmente para poderem trabalhar nesse contexto. Né? Uma vez eu fiz uma fala que eu disse, medo ou fascínio? Eu acho que não é questão de temer, né? A gente tem muitos livros e muitas coisas que saem na imprensa que levam a ter medo da inteligência artificial, que é esse discurso de uma superinteligência que estaria chegando. Isso não é novo, né? Desde a ficção científica já tínhamos essa ideia de robôs, de máquinas que vão dominar o mundo. Então, há ainda um discurso que apela para isso, da chamada superinteligência, que divide opiniões, né? E eu não me sinto preparada aqui para dizer se um dia chegaremos ou não a isso. Mas, entre o medo e o fascínio, eu acho que o caminho crítico, o caminho do entendimento, ele é o mais eficaz, porque a gente não pode ignorar uma realidade que é tão forte, né, e que nos afeta tanto, né? Então, eu acho que nas pesquisas que você tem desenvolvido no seu laboratório, nas pesquisas que eu tenho desenvolvido também nos meus grupos de pesquisa, e outros colegas aqui do Instituto de Letras, eu acho que são muito importantes para a gente pensar que a gente não pode ignorar. Se a gente vai chegar a respostas definitivas, a gente sabe que a ciência não se faz assim, né? Mas com respostas definitivas. Mas com investigação, né? Com senso crítico, eu acho que a isso a gente vai poder contribuir, né? Com a formação dos nossos orientandos, dos nossos alunos, né? Eu acho que o objetivo é esse. Então, até porque a evolução é muito rápida, né? As coisas mudam muito. Então, eu volto a falar da importância do letramento, né? Os letramentos digitais, o letramento da inteligência artificial, para a gente poder lidar com essas transformações, com essas mudanças, né? Então, a formação de professores realmente é muito importante nesse sentido, né? De promover esse olhar crítico para as tecnologias, né? E como que elas podem realmente ser aliadas nos processos de ensino-aprendizagem. Então é isso. Eu acho que entre o medo e o fascínio, a gente está meio fascinado aqui da nossa conversa, né? Somos suspeitas para dizer, porque a gente curte, né? Sim. E aí, foi um prazer estar aqui na Rádio Letras. Agradecendo também o convite do Adalberto Miller, que é o professor que está fazendo esse projeto, a Raquel, que está aqui, a nossa assistente, o Leonardo também, que são os responsáveis aqui pela gravação. Foi um prazer conversar com você, Cíntia, sobre esse tema. O prazer foi meu, foi ótimo. Eu também agradeço aqui o convite, foi muito interessante. Espero que a gente possa repetir outras vezes. Você ouviu mais um episódio da Rádio Letras da Universidade Federal Fluminense. A gravação e a edição deste programa foi realizada por Raquel de Alcântara Araújo, bolsista de iniciação científica da FAPERJ. Leonardo da Silva foi o assistente de produção e gravação e a coordenação geral é de Adalberto Miller. Rádio Letras, o livro que